culto da pastora Lucélia, vimos abençoar com a palavra de Deus. Senta suas mãos para cá, vamos orar. Para que o Senhor venha derramar uma graça, né, uma sabedoria, mais e mais. Nós vemos aqui às vezes, será que o Senhor vai falar comigo, né? Daquele jeitinho, não é assim. Muitas vezes até às vezes a gente apanha na palavra, né? Mas apanha, quando o filho apanha, às vezes ele cresce, não é? Meu pai não quer que eu faça isso. E aí a palavra de Deus vem para nos exortar. Exortar é trazer para perto, irmãos. Não é só chicotear, não. Trazer para perto, é ensinar a gente a sermos filhos legítimos do Senhor. Sim. Quem são os filhos legítimos? Aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Por quê? Aquele que ouve as minhas palavras, sabe? E obedece. Eu e o Pai estaremos nele e fazemos morada. Nem sempre a palavra vai ser maravilhosa. Nossa, que palavra linda, maravilhosa. Não, ela pode vir às vezes para nos ensinar. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, está aqui teu filho, Pai, e creio, Senhor, que o Senhor já deu uma palavra no coração dele, Pai, e vai encher os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, dá sabedoria, graça, Pai. Derrama sobre ele, Pai. Potencializa aquilo que o Senhor já deu para ele. Em nome de Jesus, Pai. Usa ele nesse lugar, Pai, para a tua glória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá um sorrisinho para a câmera ali que já está levando. Aleluia, Jesus. Vou colocar no YouTube, assim como o da semana passada. E aí vocês vão poder assistir, tá, irmãos? Vocês vão poder enviar para alguém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Aleluia. É um prazer estar aqui com os irmãos de novo. Acho que a última vez que estive aqui com os irmãos, não aqui, né, que é a primeira vez que eu venho, mas foi lá no batismo, né, que eu estive com os irmãos e foi uma bênção lá. Deus se manifestou, né, poderosamente lá. Fomos muito abençoados lá. E hoje o Senhor nos traz de novo aqui, graças a Deus, para compartilhar com os irmãos as coisas espirituais que o Senhor tem feito, as materiais, as espirituais, né? Deus, ele atua em todas as áreas da nossa vida, né, irmãos? Porque para Deus não tem o que é espiritual e o que é físico, material, porque Deus é Deus, irmão. Isso aqui que nós somos aqui, quem criou foi Deus. Então, ele transita entre o material espiritual com o seu poder, com o seu Espírito Santo, com a sua glória. Então, nessa noite, aleluia, o que você precisa que Deus realize na sua vida material, física, está nas mãos dele, ele vai realizar nessa noite em nome de Jesus. Agora, se é espiritual também, né, irmãos? De repente tem alguma coisa aí que você precisa que Deus faça com a sua fé, ou para acrescentar na sua fé, sabe que o Espírito Santo hoje, aleluia, vai te chacoalhar, e eu creio que ele já está falando com você, mas o Senhor, ele quer te impulsionar, ele quer te lançar, para que você possa responder ao chamado dele em nome de Jesus, amém? Então, queridos, eu quero sem delongas, porque mais uma vez, irmãos, eu não queria falar isso, mas eu vou falar, minha esposa, mais uma vez, veio aqui, pregou, né? Tá querendo me derrubar, minha esposa. Mais uma vez veio aqui, pregou. Eu podia nem pregar mais, porque já pregou, irmão, já falou. Deus já falou conosco. Eu podia só, irmãos, aleluia, graças a Deus. Jesus é o pastor, nós somos as ovelhas. Vamos embora, graças a Deus. Estamos saciados, né? Mas eu vou falar, dar uma pinceladinha aqui então naquilo que Deus falou comigo e aí a gente vai embora em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto de Mateus, capítulo 10. Aleluia. Eu escrevi algumas coisas aqui, irmão, mas é só para mim não esquecer das coisas, né? E estou lendo no celular porque, irmãos, não consigo mais enxergar na Bíblia normal, não, irmãos. Depois dos 40, coisas começaram a acontecer e foge do meu controle, inclusive enxergar assim, sabe, as letras da Bíblia. Então, tô orando, irmão, tô orando. Estou fazendo aí uma campanha nas quartas-feiras de manhã, uma devocional que eu faço é devocional de milagre. Quem quiser, irmão, tá no YouTube lá, eu faço toda quarta-feira ao vivo lá. Então, eu estou orando, Senhor, faz um milagre em mim, eu preciso enxergar melhor, para mim poder ler a Bíblia, para mim poder, né, ler livro e tudo mais. Então, Tô orando, irmão, tô orando, mas enquanto isso, tô vendo no celular, que no celular fica melhor para mim, tá bom? Eu vou ler aqui, irmãos, Mateus capítulo 10. Eu vou ler, aleluia. Eu vou ler do primeiro, irmãos, até o 4, tá bom?
Diz assim o texto, acompanhe. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deixa eu fazer uma oração aqui. Pai, obrigado. Estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Somos um só corpo, Pai. E eu creio, ó Deus, que essa união, ó Pai, provocada pelo Teu Espírito Santo, atendendo o Teu chamamento para nós nesta noite, Senhor, é para, ó Deus querido, nos edificar, nos fortalecer e nos abençoar. Eu sei que todo o trâmite do culto, Senhor, ó Pai eterno, tem, ó Deus querido, uma ação do Teu Espírito Santo acontecendo nas nossas vidas. E agora, Senhor, ó Pai eterno, culminando, ó Deus querido, esse culto, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela possa agora, Deus querido, entrar em nossa mente e coração e provocar em nós, ó Deus querido, todo o anseio que o Senhor tem a nosso respeito, Senhor, para o cumprimento, Senhor, do Teu propósito, da Tua palavra. E é por isso que eu quero nessa hora, Senhor, repreender tudo aquilo que possa atrapalhar a Tua palavra, Senhor, de ser, ó Deus querido, nesta hora, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a Tua voz falando conosco. Eu repreendo tudo aquilo que possa atrapalhar, todo impedimento, toda seta do maligno, todo mal, sai agora! Em nome de Jesus, que essa hora seja a hora que aqueles que estão doentes aqui, Senhor, ou que estão com qualquer tipo de preocupação, ansiedade, Senhor, seja sanado agora, visitado com o Teu poder. E então, Senhor, estejamos totalmente dispostos, não só a ouvir a Tua palavra, mas responder, ó Deus querido, ao Teu chamado por esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda o Senhor. Aleluia. E vamos falar aqui do que o Senhor fala conosco. Primeiro, irmãos, esse texto é maravilhoso, que mostra o início do projeto de Jesus Cristo na terra. Jesus, ele não terminou o projeto, a não ser o projeto da cruz. O projeto da cruz ele terminou, cumpriu exatamente aquilo que Deus queria, levando na cruz, morrendo na cruz, depois ressuscitou e aí o Espírito Santo veio. Esse era o projeto de Deus através da vida de Jesus. Mas nós, a igreja do Senhor, nós continuamos esse projeto. Esse projeto não se encerrou e nem vai se encerrar, porque a igreja do Senhor está preparando a volta de Jesus Cristo. Então entenda uma coisa, irmãos, Deus, Jesus aqui nesse texto, ele chama os seus discípulos para que através dele, eles pudessem continuar a obra que depois que ele fosse, iria continuar. Então nós fazemos parte disso, nós fazemos parte desse projeto. Mas olha só, essas pessoas que Jesus escolheu, entenda aqui, irmãos, nós lemos os nomes, eu nem precisava, bastava eu falar deles, mas essas pessoas que Jesus chamou, eram as pessoas mais improváveis do mundo. Jesus chama pessoas aqui, irmãos, que se eu e você, conhecendo essas pessoas, víssemos Jesus falar, chamar essas pessoas, a gente ia falar, não, Jesus, pelo amor de Deus, não chama Pedro, porque Pedro é um homem rude, Pedro é um homem difícil, é um homem temperamental. Eu e você diríamos para Jesus, Jesus, não chama Tomé, porque Tomé, ele é um cara meio desconfiado. Se nós achamos que Tomé, ele só falou naquele tempo que Jesus ressuscita, pastor, né? Pastor tá aqui, eu vou falar com o pastor aqui. Pastor, teve uma hora que Jesus aparece ressurreto, e Tomé diz, eu só vou crer se é Jesus se eu colocar a mão lá do lado dele, colocar a mão, né, nas feridas dele. Não foi só aquela hora que Tomé foi uma pessoa incrédula. Tomé já era assim antes. Nós diríamos para Jesus, Jesus, não chama Judas Iscariotes. Judas Iscariotes nem é da Galileia como todos nós, ele é da Judeia. Ele é diferente de nós, Jesus. Ele se veste diferente. O pai dele é o Simão leproso. Jesus, não chama esse homem, que esse homem é meio estranho. Não chama o Simão Zelote, porque ele faz parte dessa facção dos Zelotes, que andam armados pela Revolução de Israel. Se nós estivéssemos lá, ouvindo Jesus chamar
nós diríamos: Senhor, não chame essas pessoas, porque essas pessoas não têm a menor condição de fazer parte do teu projeto. E talvez, irmão, seja o que você pensa de você mesmo quando Jesus te chamou. Eu não posso fazer parte do teu projeto, eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia, eu não sei cantar direito, eu não sei fazer muita coisa. Senhor, eu também não posso fazer parte do teu chamado para a tua obra. Talvez seja assim que você esteja falando agora mesmo. Pastor Júnior já me convidou para cantar, para fazer alguma coisa, mas eu não sei cantar. Eu não tenho técnicas para poder cantar, para poder tocar alguma coisa. O pastor Júnior já me chamou para participar do ciclo da oração, ou para participar das irmãs, ou para fazer alguma coisa na igreja. A gente fala: mas eu não tenho capacidade, pastor, eu não tenho condições, ou eu moro muito longe. Nós damos justificativas para Deus, porque a gente olha para nós e entendemos que em nós não há a menor possibilidade de, através de nós, o Senhor realizar uma obra. Mas foi Jesus que olhou para aquele homem, Pedro, Judas e qualquer outro, e falou: é com você que eu vou seguir, é com você que eu vou fazer essa obra, é com você que eu vou alcançar o mundo, é com você que eu vou estabelecer um caminho direto de novo da humanidade para Deus. É com você que Deus vai levantar essa obra aqui que está só começando. É com você que o Senhor vai alcançar famílias nesse bairro, nessa cidade e em todo lugar. É com você. E talvez você olhe para você e fale: eu não sei, eu não tenho condições, eu não estudei, eu não tenho muitas habilidades para participar dessa obra. O Senhor está dizendo: não é por causa da tua habilidade, é porque eu te amo e porque através de você eu posso realizar a minha obra. Quando a gente olha para essas pessoas aqui, elas não têm a menor condição. Hoje nós estudamos essas pessoas, mas naquele tempo, naquela sociedade, todo mundo sabia quem eram aquelas pessoas. E aí Jesus chama, e talvez até, eu me lembro um texto da palavra que os discípulos de João chegam até Jesus e falam assim: ô Jesus, me fala uma coisa, a gente está na doutrina de João aí, a gente foi batizado por João, e a gente jejua, a gente faz algumas coisas aí, mas teus apóstolos não jejuam, teus apóstolos são diferentes. Eles olhavam para os apóstolos e falavam: nossa, eles são diferentes, eles não são o convencional, o habitual, como a gente vê com outros mestres e outros discípulos de outras pessoas que segue o mestre, faz exatamente como o mestre faz. Eles são diferentes. As próprias pessoas olhavam para os discípulos e falavam: não é assim que tem que ser, que tem que se portar. Mas foi com aquelas pessoas que hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra, com aquelas pessoas que hoje nós estamos ouvindo esta mensagem. Então, meu querido, se você foi chamado e está sendo recrutado pelo Senhor, hoje não rejeite a voz do Senhor. Hoje procure o pastor ou vai na sua igreja e fala: não, olha, eis-me aqui, eu vou trabalhar, eu tomo para mim a responsabilidade, eu serei um instrumento de Deus nesse lugar. Aleluia. Agora, algumas coisas interessantes que Jesus chama discípulos. Aleluia. Essas pessoas que Jesus chama, essas pessoas iriam aprender com Jesus e iriam se dedicar àquele trabalho. A palavra discípulo significa aluno, o seguidor devoto, significa o que dá prosseguimento ao trabalho do mestre. Então Jesus chama pessoas para que eles fossem capacitados por ele, para que depois eles pudessem prosseguir no trabalho que ele começou. Agora, sabe o que é interessante, pastor Júnior? Aleluia. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 6, eu vou ler para vocês. Lucas capítulo 6, o versículo 13 diz assim, ó: logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos
discípulos. Olha só o que o texto está dizendo. Só um instante. Convocou seus discípulos, escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, discípulo é aquele que vai aprender, é aquele que vai estar com o mestre, mas segundo a tradição, né, e segundo o que a palavra esclarece, nos originais, o discípulo é aquele que vai dar prosseguimento, mas é o devoto. Discípulo, sabe aquelas coisas do japonês, igual do japonês? Não sei se vocês sabem, tipo, a cultura japonesa, né, que tinha aqueles baratos do karatê, sabe, karatê e não sei o que e tal, que aí, não sei se vocês assistiam esses filmes, eu sempre assisti, sempre gostei desses filmes de karatê, que eles voam, né, irmãos? Eu nunca vi uma técnica dessa, que os caras lutam karatê, eles voam, é impressionante, eu queria aprender karatê. Mas aquelas pessoas, você já reparou, parece que eles não trabalham, né? Eles ficam o dia inteiro atrás do mestre japonês, o dia inteiro aprendendo karatê, o dia inteiro, como se aquilo lá fosse dar algum dinheiro. Eles faziam competições, né? Mas era o dia inteiro. O que parece aqui com Jesus é que os discípulos viviam o tempo todo com Jesus. O tempo todo com Jesus. Mas olha que interessante, quando em Lucas eles são chamados de apóstolo, apóstolo é mais do que ser discípulo. Apóstolo é mais do que ser discípulo, mas eles ainda são discípulo. Mas em Lucas eles são chamados por Jesus como apóstolo. O que o texto está dizendo, irmãos? O que a gente entende nisso? Que, irmãos, nós somos discípulos e estamos aprendendo, mas Deus nos vê como aqueles que já estão prontos para o trabalho. Nós olhamos para nós e achamos não temos condições, mas Deus olha para nós e fala: tem condição, tem capacidade sim, tem sim condições. Aleluia. Ele está olhando para você, ele não está olhando para você, uma simples pessoa que está sentada aí, ele está vendo onde você vai chegar depois. Ele está olhando as palavras que você vai falar para alguém em algum momento da sua vida, e essa palavra essa pessoa vai se converter. Ele está olhando para você e está vendo a sua dedicação na oração. Talvez agora ou talvez mais tarde, não sei, mas ele está vendo lá na frente. Enquanto nós estamos vendo agora aqui, irmãos, e os nossos olhos estão focados no que eu estou falando, nas pessoas que estão aqui, Deus está vendo tudo aquilo que você vai realizar na obra dele depois. Então em Lucas ele já chama os apóstolos, ele já chama os discípulos de apóstolos. Agora, apóstolo é o seguinte: o que é o apóstolo? Apóstolo é o enviado. Apóstolo, eu escrevi, mas eu não estou enxergando direito, tá, irmão? Desculpa. Apóstolo é o defensor da causa. Meu Deus. Aleluia. Apóstolo é o... Aleluia. Então, tá difícil de eu ler aqui, tá, irmãos? Apóstolo. Aleluia. Eu preciso de um farmacêutico aqui. Tem um farmacêutico para ler aqui? Oh, aleluia. Apóstolo, segundo o que acontecia com os judeus, uma pessoa, um mestre, alguém que tinha discípulos, o que acontecia? Eles recebiam uma procuração jurídica para poder falar em nome do seu mestre. O apóstolo, que no grego é apóstolo também, ele recebia uma procuração jurídica para falar em nome daquele que o convocou. Ou seja, ele era uma autoridade da palavra. O apóstolo era uma autoridade, nesse caso, da igreja, mas não uma autoridade constituída espiritualmente, era reconhecida por todas as pessoas. Então, quando Deus, irmãos, Ele olha para mim, para você, em vez de nos ver só pessoas comuns, está nos vendo como muito mais além. Ele também está colocando sobre nós uma autoridade especial para que a gente realize a sua obra.
está nos enviando com as mãos abanando, Ele não está nos enviando, ou não está colocando sobre nós tamanha responsabilidade, sem colocar também em nós todo o equiparado para que a gente possa realizar essa obra. Ou seja, se você, irmão, aceita o chamado do Senhor, se você aceita na sua vida a proposta que Ele está fazendo para a sua vida, sabe que vem junto com isso? Autoridade, poder do Espírito Santo, para que você possa realizar essa obra. Você vai ser e será uma pessoa reconhecida espiritualmente, e as pessoas, elas vão começar a te ver de um modo diferente. Você não vai precisar falar, mas as pessoas vão reconhecer a autoridade que está em você. É mesmo, pastor? Mas isso está escrito. Atos dos Apóstolos diz isso, irmão. Quando as pessoas caíam na graça do povo, as pessoas reconheciam que havia uma unção, que havia algo de especial na igreja, naquelas pessoas. E aí o texto diz, irmãos, que então não são só apóstolos, mas o Senhor chamou elas para ser mais do que isso. Mas bastou a isso? Parou por aí? O texto diz que Ele também dá àquelas pessoas, vou voltar lá em Mateus, o texto diz que Jesus dá para esses discípulos poder, da palavra dunamis, no hebraico, que significa capacidade, possibilidade, poder do Espírito Santo. Agora, sabe o que é interessante? Essa palavra não é só um poder que vem do alto, né? O Espírito Santo que vem em nós. Eu creio que a maioria das pessoas já ouviram falar dessa palavra, que é o poder do Espírito Santo. Mas essa palavra, ela significa que é um poder que está dentro, que é gerado de dentro. É um poder que já se estabelece aqui. Aleluia, Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Aleluia. Que existe, quando nós recebemos o chamado do Senhor, o Espírito Santo vem morar em nós. E agora, irmãos, esse Espírito Santo em nós, ele vai gerar de nós a capacidade é poder fazer, a habilidade para fazer, e vai criar as possibilidades para que as coisas aconteçam, para que as coisas se resolvam. Ou seja, Jesus uma hora ele fala para os discípulos: não tenham medo quando vocês for falar, porque na hora que vocês for falar, o Espírito Santo vai dar a palavra para vocês. Ou seja, é um poder que vai ser gerado dentro de você, que vai te tornar apto para realizar qualquer obra, qualquer coisa. E esse poder em nós vai te possibilitar, ou vai abrir possibilidades para que tudo aconteça. Aleluia, Deus. Então, irmãos, não é porque nós vamos aprender muito, ou porque nós vamos estudar, ou porque nós vamos nos empenhar para isso. Nós vamos fazê-lo, nós vamos estudar, nós vamos, se assim nós quisermos e pudermos, tivermos condições para isso, nós vamos fazer. Mas esse poder vai gerar em nós a capacidade que não é nada físico, não é nada que esse mundo possa ter, é uma habilidade sobrenatural, e vai possibilitar com que esse poder flua, apareça para a vida das pessoas e também na sua vida. Então, não era só ser uma autoridade, não era só ser alguém escolhido por Jesus, mas era alguém que manifestava um poder, era alguém que manifestava uma graça sobrenatural, que fazia com que tudo que eles fizessem, falassem, e toda a obra de Jesus aparecesse para as pessoas. Então, irmão, por que nós estamos temendo o chamado do Senhor? O Senhor nos chamou, e Ele mesmo está nos instruindo, está nos capacitando, apesar de muitas vezes nós acharmos que não, e porque às vezes nós não manifestamos essa graça como fulano de tal, como aquele profeta, ou como gostaríamos de ser como Moisés. Alguém falou de Moisés aqui hoje, a pastora Kelly falou de Moisés, autoridade, braço levantado, o povo ganhava. Nós queremos manifestar poder como nós vemos as pessoas, os personagens bíblicos.
Agora entenda, esse poder, ele está em nós. Por que ele não se manifesta? Porque nós não acreditamos no nosso próprio chamado no Senhor. Porque nós não confiamos na obra que Deus colocou em nossas mãos, colocou em nossas vidas. Nós não acreditamos que de fato podemos ser o que a Bíblia diz que nós podemos ser. Não acreditamos que podemos ser quem a Bíblia diz que nós podemos ser. E então, quando nós nos confrontamos com diversas situações na vida, a gente acaba às vezes se perdendo. Por quê? Porque nós não cremos no poder que está em nós e que nos capacita e que abre possibilidades para as nossas vidas. Mas o texto continua e ele diz o seguinte, que esse poder que ele dá, dunamis, é um poder para expulsar espíritos imundos e para curar todas as doenças. O texto está dizendo daquilo que é espiritual, espíritos imundos, e daquilo que é material, curar as pessoas. Quando nós estamos, irmãos, dentro desse propósito do Senhor, e nós aceitamos esse propósito, essa autoridade, ela mexe com o que é espiritual e mexe com o que é material. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Recebemos poder de Deus e achamos que Deus vai operar grandes maravilhas através das nossas vidas. Vamos fazer, vamos falar em línguas